Saudações, conspiradores, iniciando o primeiro bloco de entrevista, o bloco inaugural do programa Realidade Fantástica, do canal Realidade Fantástica, especializado em esoterismo, ocultismo, paraciências, estreando mundialmente em magna companhia. Temos conosco aqui, que gentilmente aceitou a nossa entrevista, um dos maiores nomes mundiais da ufologia, dessa, vamos chamar de ciência, depois ele vai nos explicar, que estuda esses fenômenos, o fenômeno OVNI, o fenômeno UFO. É também diretor-presidente do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, é diretor-presidente e fundador da primeira revista, se não me engano, em nível de mundo, sobre ufologia e a única do Brasil, a revista UFO. E me parece, ele pode me desmentir, mas parece que ele é fundador, diretor brasileiro da MUFON, da Mutual UFO Network, representa no Brasil o Center for UFO Studies e é diretor para a América Latina do Annual International UFO Congress. Ademar Gevaer. Sim. Tudo bem com você, Gevaer? Tudo bem, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Imagine, nós é que agradecemos. Para nós é uma honra, estamos todos honrados. Obrigado. E parabéns pela sua última entrevista lá com a Sandra Nemberg, que foi muito interessante e deu uma maior visibilidade ainda a Foi, esse né? fenômeno. Interessante. Eu repostei a publicação, o programa no meu Facebook, deu uma quantidade absurda de visualizações. Isso só comprova que o tema está em alta. As pessoas estão cada vez mais interessadas, menos céticas com relação a esse assunto, aos discos voadores. Antes de a gente começar o programa, em um pool de imagens de desenhos estranhos que estão aí há décadas aparecendo em lavouras. Pelo meu conhecimento, parece que só na Inglaterra, mas o Gevaer já me adiantou que tem coisa no Brasil também, que são os famosos agroglifos. E ele foi convidado para vir novamente aos nossos estúdios aqui em Curitiba para falar desse fenômeno tão palpitante. O que são agroglifos, Gevaer? Olha, os agroglifos, eu vou te dizer o que eu acho deles. Tá. Algumas pessoas podem questionar, falando, como é que ele está falando isso? Como é que ele pode afirmar isso? Eu posso porque é o que eu acredito. São mensagens de outras civilizações, feitas nessa maneira, através da dobra das plantas em colheitas. Trigo, cevada, triticale, canela, em alguns casos soja, milho. É um fenômeno que já acontece há 40 anos na Inglaterra e em outros países, tanto que até um tempo atrás o nome desse fenômeno era círculos ingleses. Ah, exatamente. Eles estão mais concentrados no hemisfério norte. Na Inglaterra, na época do verão, são centenas de ocorrências. E é verdade que com essa complexidade geométrica, eles aparecem no dia para a noite? Às vezes aparecem em plena luz do dia. Tá brincando. Aham. Agora, esse fenômeno, apesar de já ter 40 anos, lá no hemisfério norte, em especial na Europa, na Inglaterra, nunca tinha acontecido no Brasil. Jamil, era uma coisa que a gente sempre se perguntava, como é possível? Porque nós aqui no Brasil, nós contribuímos com a ufologia mundial com literalmente tudo. Os primeiros casos, hoje mesmo dei uma entrevista para o Chile, sobre o caso Antônio Vilas Boas, que é o primeiro episódio de relação sexual dentro de uma nave extraterrestre. Claro que não foi pornografia espacial, foi experimento interracial, nós e eles. Então nós demos a contribuição maciça para a ufologia mundial de praticamente todas as áreas. Os primeiros pousos, os primeiros contatos, as primeiras abduções, as primeiras abduções múltiplas, tudo. Se você for pesquisar literatura ufológica, tá Brasil. É verdade. Mas agroglifo nada. Até que um dia, eu tinha acabado de me mudar para cá, eu morava em Campo Grande ainda. No comecinho de novembro de 2008. Eu tinha chegado na quinta, sexta-feira de mudança, ainda tinha caixa espalhada pelo apartamento, e eu recebo no domingo um telefonema do Ivo Hugo Doll. O Ivo é um repórter de Xanxerê, dizendo que é meu amigo faz tempo. Ô, Jeva, apareceu um círculo inglês aqui no oeste de Santa Catarina. Que lugar? Ipuaçu. Ah, não é possível. Manda uma foto. Ele mandou várias fotos. Quando eu vi as fotos, eu quase caí de costa. Haviam semelhanças em termos de perfeição. Idênticos Tá os brincando? círculos ingleses. Mas no Que dia coisa. seguinte eu peguei o carro e fui para lá. Fui com a minha filha ainda para investigar o caso. E quando eu cheguei e investiguei na cidade de Ipuaçu esse caso, eu pensei, isso aqui vai voltar a acontecer. Isso é genuíno.
as mesmas características que os círculos ingleses têm na Inglaterra, e eu conheci esse fenômeno lá, pesquisando lá, estavam presentes em 2 agroglifos surgidos da noite de sábado para domingo, se não me engano, de 8 para 9 ou 9 para 10 de novembro de 2008, separados entre si por uns 2 quilômetros. Era um anel em torno de um círculo, uma coisa espantosa, com mais de 20 metros de diâmetro. E parece que é perfeito, né? Perfeito. Se você for estudar matematicamente. Perfeito, não tem falhas. A parte que o trigo está dobrado, e quando se encosta na parte que o trigo está em pé, não existe trigo mais ou menos dobrado. Ou está dobrado ou está em pé. É perfeito. Essas foram as primeiras figuras. Apareceram em 2 plantações, uma de trigo e outra de triticália aqui de Ipuaçu. Aí todo mundo me perguntava, mas por que Ipuaçu? Não sei. Podia ser Botucatu, mas foi em Ipuaçu. Podia ser Rondonópolis, podia ser Palmas, aqui no Paraná que também tem muito trigo, podia ser Santa Maria, podia ter sido Erechim, podia ter sido qualquer lugar no Brasil. Sim. Mas não, apareceu lá no Cafundó do Judas, no interior de uma cidade de 5 mil habitantes a 520 quilômetros de Florianópolis. Então, eu já de cara descartei a possibilidade de fraude. Sem dúvida. Agora, quando aconteceu no ano seguinte, na mesma cidade... Aí já não é mais... Aí, peraí... Tem alguma coisa aí, né? Você já vê que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E apareceu na mesma cidade, e no ano seguinte na mesma cidade, e no ano seguinte na mesma cidade. E todos os anos... Ah, não diga. Então sim, é anual o fenômeno? Anual. E esta é a época, meados de outubro que coisa. A meados de janeiro. É uma janela do dia... Já aconteceu aqui em Prudentópolis, no Paraná, no ano passado, aparecer dia 6 de outubro. Foi super raro, 6 de outubro, porque normalmente eles aparecem assim na última semana de outubro e até a primeira ou a segunda semana de novembro. Sempre na primavera, pelo jeito. Sempre nessa época, quando as plantações de trigo estão viçosas. E sempre em Santa Catarina. Só no ano passado que o fenômeno aconteceu bem prematuramente, no dia 6 de outubro, como eu falei, em Prudentópolis. E uma figura espetacular. Aí nós até pensamos, será que o fenômeno mudou? Não vai mais surgir em Ipuaçu? Pensamos e ficamos aguardando. E pá, dia 30 de outubro, não é que surgiu um fenômeno em Ipuaçu? E nós tivemos a oportunidade de documentar esses 2 fenômenos. Eu estive lá no ato. Eu sou chamado na hora, pessoal da prefeitura, do posto de gasolina, do hospital, do hotel, do boteco. As pessoas sabem, me conhecem lá. Ligam, seu Gevaldo, é assim que eles chamam. Seu Gevaldo, apareceu outro negócio aqui. Aí eu começo a trocar telefonema para descobrir quem que é o dono da propriedade, ligar para o dono da propriedade e falar, por favor, não destrói, cerca o local, a gente precisa fazer pesquisa, filmar, documentar. Mas é triste, porque eu quero te perguntar, destroem. por que é difícil que um ser humano faça isso, né? Porque eu já vi teses, algumas até ridículas, que o cara vai lá com uma tabuinha, com o pezinho, fazendo. Por que é meio que quase impossível que seja obra humana isso? Quais são as características que tornam, pelo menos, difícil que seja obra humana isso? Olha, na Inglaterra e na Europa existe um grupo de pessoas chamado Circle Makers, fazedores de círculos. E eles fazem agroglifos complexos com alta perfeição. Mas é aquela coisa, Jamil. Se você tiver 2 quadros, um quadro da Mona Lisa e um outro quadro da Mona Lisa, um é falso, outro é verdadeiro, eu, de longe, acho que é tudo a mesma coisa. Sim. Mas se eu chego perto, um perito, um especialista, ele vai dizer, esse é o verdadeiro por causa disso, 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 esse é o falso por causa disso, disso, disso. Ah, então existem variáveis aí. Existem variáveis. E, por exemplo, você pode fraudar a figura, mas mesmo assim ela vai conter erros. Por exemplo, como eu falei, se você tenta fazer a dobra da planta com corda, com pau, você mata a planta. Sim. E nesse caso, os agroglifos verdadeiros, as plantas são dobradas. É como se pegar um canudo de refrigerante e dobrar. O caule do trigo é assim. Se você fizer isso, você mata a planta. Mas no caso dos agroglifos, as plantas são dobradas assim e não morrem. Como é que você faz isso? Outra coisa, há fenômenos que ocorrem nos agroglifos verdadeiros que evidentemente não podem ser fraudados nos agroglifos que são fabricados. Por exemplo, flashes de luz que surgem. Acontece. Mudança, às vezes dramática, no campo eletromagnético ou na radiação residual. Isso é mensurável. Mensurável, com aparelho.
Por exemplo, um aparelho que determina essa mudança de carga elétrica no local, fora do agroglifo, dá 20 miligauss, dentro dá 800. Que coisa. Outra, eu comprovei isso. Nós descobrimos acidentalmente que era possível fazer ligação por celular de dentro do agroglifo em lugares onde não havia telefonia celular. No oeste de Santa Catarina, em 2008, 2009, 2010, não havia. Aqui no Brasil, aqui no os Brasil. agroglifos brasileiros. Brasileiros. E possivelmente nos britânicos também. Provavelmente, só que lá tem telefonia para tudo que é lado, então já não dá mais para checar. Sim, Teria que sim. se desligar as antenas Parece e que fazer se o cria teste. um campo, então, ali. Sim, eu fiz e eu recebi chamada dentro do agroglifo. Minha única falha foi não ter visto na conta telefônica se apareceu a chamada que eu fiz. Sem dúvida. Da onde que veio? Agora, deixa eu te falar, essa ideia de que os agroglifos surgem na calada da noite, tá? É que a ideia é popular, né? Tudo muito escondido, muito... Normalmente Daí sai o cara isso. correndo pelo mato, depois que ele fez. Mas Não é assim, bem isso, né? Mas, por exemplo, mesmo os legítimos feitos na calada da noite, muitas vezes é isso, mas há casos, como aconteceu aqui no Brasil várias vezes, como em 2009, em que às 9 da manhã as pessoas olham para o campo, que está ali, bem de frente à cidadezinha de Poaçu, não tinha nada. Às 9h30, quase 10, uma senhora que já trabalhou naquela fazenda olha para o campo e tem uma marca na plantação. E ela pensa, nossa, acho que tombou uma máquina lá. E ela liga para lá e os caras falam, não tombou máquina nenhuma, a gente acabou de passar no lugar que a senhora está falando e Tá, não tem tudo nada. bem. E foram lá ver, havia um triângulo com 9 metros de lado e um triângulo menor sob a ponta do triângulo maior e um círculo ainda. E isso foi feito em plena luz do dia. E os agroglifos de 2013, que também pesquisei, esse foi o primeiro caso que nós pudemos pesquisar de helicóptero. Uma pessoa que é muito interessada no trabalho que a gente desenvolve cedeu um helicóptero para nós. O helicóptero andou 500 km até Ipuaçu para a gente poder utilizar. Esses agroglifos surgiram entre 6 e 7 da manhã. Às 6 da manhã nós temos testemunhas que olharam para o campo, não viram nada. Às 7 da manhã estava lá a figura. Então eles surgem em plena luz do dia. Que coisa. Agora, com relação a fraudes. Cara, eu cansei de ouvir as pessoas falar, isso é fraude, isso aí o cara faz com um trator. É gente que não tem ideia. Ou com a tabuinha lá. Com a tabuinha, as pessoas não têm ideia. Tem que ir ao local e ver como são feitos os agroglifos. Inclusive, em 2012 ou 2013 aconteceu o seguinte, começaram de novo com esse papo de que era fraude. Ah, é fraude? Eu falei, então vou fazer o seguinte, a revista UFO vai oferecer um prêmio de R$10 mil a quem repetir o agroglifo. Vai lá em Poaçu, fala com algum fazendeiro, pede a plantação dele emprestada, depois divide o dinheiro com ele e faz um agroglifo. Quem vai julgar se foi bem feito vai ser a imprensa. A imprensa que teve acesso ao agroglifo vai ver o outro e vai dizer se é ou não. Nisso um amigo meu, empresário, muito bom de grana, falou, eu ponho mais 10 mil em cima. Opa, Então o prêmio já saiu para 20 mil. a coisa ficou boa. 20 mil. Pô, peraí, pô, se isso é fraude, o fraudador tinha que aparecer e falar, tá aqui o vídeo, eu que fiz, me passa os 20 mil, eu vou repetir, vou fazer para vocês. E ninguém nunca aceitou isso, então dizer que é fraude... Não apareceu ninguém Não pra... apareceu não. Para ser fraude, Jamil, tem que ter um fraudador. E esse fraudador tem que ter uma motivação. Até hoje não apareceu um fraudador e a gente não tem a menor ideia de qual poderia ser eventualmente a motivação desse fraudador. Agora, infelizmente, ainda tem céticos em várias partes do Brasil. Tem um professor de astronomia da Universidade Federal de Santa Catarina que não entende patavina desse assunto, é professor de astronomia. Falar sobre fenômeno que acontece na plantação é a mesma coisa que você perguntar para um dentista sobre uma constelação, são alguma coisa áreas, assim. né, Áreas distintas. Agora, Joel, eu quero te perguntar o seguinte, qual que é a ligação dos agroglifos com o fenômeno OVNI? Há ligações estabelecidas, avistamentos? Nas noites que antecedem o surgimento de um agroglifo, surge ele de manhã ou ao longo do dia, sempre há observação de luzes. Opa. Agora, isso aconteceu... Aqui no Brasil também? Sempre, aqui no Brasil também, sempre. Isso aconteceu em Prudentópolis, tá? Na noite do dia 5 para o dia 6, dia 6 foi encontrado o agroglifo, e o agroglifo estava a 10, 20 metros da rodovia que liga a BR-272 até Prudentópolis. Quer dizer, milhares de carros passando ali todos os dias, né? Primeiro.
E também na noite do dia 30, no dia 29 para o dia 30 de outubro, dia 30 foi descoberto lá em Poçu, os caras estavam pescando numa represazinha próximo de onde surgiu o agroglifo e viram umas luzes cor neon em cima do lugar onde apareceu o agroglifo. Isso é constante. A gente acredita que são sondas ufológicas, são objetos assim. Agora, há mais indicações. O que nós podemos te dizer? Eu já comecei até essa entrevista falando isso, quando você me perguntou o que são agroglifos. Para mim são mensagens extraterrestres. Eu ia te perguntar, né, na opinião, porque existe a hipótese ufológica que me parece que no momento é a mais forte. Ou existem outras hipóteses também, afastando a humana, que a gente já viu que é meio... O que a gente pode dizer é o seguinte, essas imagens, elas são feitas por uma inteligência. Porque elas mostram padrões, complexidade geométrica. Há uma mensagem embutida ali. Há uma mensagem. Essas figuras são feitas por uma inteligência. Essa inteligência não é humana. Então, por definição, já não é terrestre. Pode ser espiritual, pode ser ultradimensional, pode ser extraterrestre, pode ser o que for. E ela tem uma intenção. A intenção é nos chamar a atenção, eu acredito. Quer dizer, tudo leva a crer que se tratem de mensagens. Foi descoberto algum padrão? Sim, há padrões que se repetem. Hoje, se as pessoas procurarem na internet, vai no Google e coloca crop circles. Circles, crop, C-R-O-P, circles, ou agroglifos. Estão aparecendo aí para você. Meu amigo, você vai encontrar milhares de fotografias do fenômeno. O fenômeno recentemente passou por uma mutação. Começaram a surgir fenômenos, agroglifos que nós chamamos, entre aspas, de interativos. Opa, então o fenômeno evoluiu, pelo jeito. Está evoluindo constantemente. Não é estático. Não, as figuras são cada vez mais propositais. Elas mostram, por exemplo, sistemas estelares. Elas mostram... Como é que é? Sistemas estelares? Sistemas estelares. Inclusive, isso é fantástico. Faltando a Terra no sistema solar. Você está brincando? Tem disso daí. É impressionante o que está surgindo por aí. E isso está acontecendo e a ciência não toma o menor, isso que a gente atenção. Não consegue entender, né? Talvez seja uma atitude protecionista, né? Porque não sabe lidar com o fenômeno, então não sabe lidar. Não se é melhor ficar quieto, é melhor não falar nada com relação a isso, então sabe quem são. Então, eu acho que esse é o pensamento científico, quer dizer, de uma rejeição. Imagina você, no ano retrasado, um professor da Universidade Técnica Federal do Paraná, em Palmas, que é especialista em agronomia, chegou a criticar o fenômeno, mas não foi pesquisar. Pô, então um camarada, esses dias eu discuti num debate com o Salvador Nogueira, da Folha de São Paulo, eu convidei ele para visitar o agroglifo, eu falei, eu não tô a fim de fazer turismo. Ele falou, não é turismo não, cara, você vai pesquisar, você vai entrar no meio da plantação e vai ver com seus próprios olhos, antes de você falar que isso é falso. Então as pessoas não podem falar que é falso. Principalmente se é um adepto da ciência, né? Que isso vai contra toda a metodologia científica. Eu, ao contrário dessa gente, eu já fui a todos esses agroglifos no Brasil e exterior. E eu garanto que são quentes. Os agroglifos brasileiros não tem nenhum falso. São todos verdadeiros. Todos verdadeiros. E eu desafio alguém para me dizer, não, tem um falso lá que não ficou bem bonitinho. Todos são verdadeiros. Nunca apareceu fraudador, nunca apareceu nenhum vestígio, nada. Gevair, do ponto de vista de sensação fisiológica, para quem se aproxima ou entra nos agroglifos, há alguma coisa detectável? Mudança térmica, estado de consciência, fenômeno parapsicológico, fenômeno psicológico? Quando o agroglifo está bem novo, bem fresquinho, é possível que você sinta calor ou frio dentro do agroglifo, ou você sinta uma imantação dentro do agroglifo. Há pessoas que têm problemas de saúde e outros que têm soluções a problemas de saúde. Por exemplo, um estudo de uma pesquisadora inglesa determinou que há uma concentração de ácido úrico nas pessoas que entram no agroglifo, o que pode causar gota. Olha só. Tá? Já essa mesma pesquisadora, em conjunto com outra pesquisadora no Centro de Estudos desse Fenômeno, determinou que pessoas com mal de Parkinson, que são levadas para o interior do agroglifo, tem uma melhora temporária. Não diga. Durante alguns dias. Existem pesquisas. Então, há sim uma interação do fenômeno com as pessoas. Eu próprio, no primeiro agroglifo que eu entrei na vida, foi na Inglaterra em 1997, eu estava fazendo um ciclo de palestras, eu estava falando no Colégio Britânico em Londres, e alguém me chamou para ir ver um agroglifo, para ver os agroglifos que estavam surgindo. Eles já surgem a coisa de uns 100, 150 quilômetros a oeste de Londres, né, no sudoeste da Inglaterra. E lá fui eu, e lá eu encontro
vários pesquisadores se dedicando ao assunto, e alguém falou, olha, acabou de surgir um agroglifo novo ali, ninguém entrou nele ainda. Você já entrou em um? Você é brasileiro? Lá tem? Não. No teu país? Não, não tem. Nunca entrei, então seja o primeiro. Eu fui lá e fui o primeiro a entrar. E quando eu entrei, eu senti uma coisa, assim, uma energia que subiu pelas minhas costas, se espalhou pelos ombros, veio pelo pescoço e subiu assim pelos braços, um troço assim, parece um... Corrente elétrica? Não. Semelhante a uma corrente elétrica, mas não é uma coisa que incomode, um arrepio, sabe? Uma coisa realmente muito forte. É muito interessante. Já vai uma pergunta que cabe. O que acontece com os aeroglifos, porque você falou, agroglifos, perdão, que já estão há 40 anos aparecendo? Eles, você tem agroglifos antigos ou eles desaparecem, eles ficam um tempo? Eles desaparecem a cada estação. Eles desaparecem? Desaparecem. Eles não ficam então Não. permanentemente? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, os proprietários colhem. Passados uns dias, claro, eles colhem. claro, né? Porque Colhem, é uma lavoura, né? plantam de novo outras lavouras, daqui a pouco já estão os agroglifos. Esse ano nós vamos ter dificuldade com o agroglifo, porque o cultivo de trigo está diminuindo bastante naquela região do oeste de Santa Catarina, que é a preferencial dessas inteligências. E não se sabe por quê, né? Só em trigo, em lavouras. Lavouras. Não aparece, por exemplo, em pasto, não. Sim. E também não é... Não se sabe também por quê, né? Não é pouso de nave, sabe? As pessoas pensam que seria pouso de nave. Não é. É algo feito a partir do ar, do espaço. Então, veja, esse ano o trigo está muito barato, o trigo não está valendo a pena para os plantadores, né? Para os fazendeiros, os sitiantes, os chacareiros lá do oeste de Santa Catarina plantarem. É possível, então, que a gente não tenha muito agroglifo. No ano passado, para você ter ideia, foi passando o mês de outubro, foi passando o mês de outubro, e o pessoal cismado que não surgia nenhum agroglifo, até que no último dia, quando a última plantação ia ser colhida, por exemplo, do seu Jacob, apareceu o agroglifo lá. Bonito, hein? E nunca conseguiu você querer frustrar o fenômeno? Não, eu vou ficar aqui tentando filmar. Não se conseguiu ainda captar a formação disso. Aqui no Brasil não, nos Estados Unidos, na Europa já. Já? Já. Na Europa já. Captar a formação do agroglifo? Ele sendo feito, inclusive com luzinhas. Você está brincando? Sim, luzes que passam e vão produzindo o agroglifo. Nossa, isso é fenomenal. Tem isso documentado? Tem isso documentado, isso aí está na internet. Vai lá em vídeos no Google, você vai encontrar esses vídeos. Olha, realmente o mistério está entre nós. Aqui nos sugerem o tempo inteiro, pô, espera aí, por que vocês estão pesquisando esse assunto? Por que vocês não colocam umas câmeras voltadas para as plantações? E deixa lá permanente. Porque não adianta, porque nós precisaríamos de N câmeras. Então, não teríamos como cobrir isso, porque às vezes você tem um monte de câmera bem espalhada e o fenômeno acontece entre uma e outra. E não é detectado. O local onde esses agroglifos ocorrem poderia servir de pista, de sinal, proximidade de algum, não sei. A gente tenta descobrir o que tem de especial em Ipuaçu para isso ter acontecido. Exato. Nada. O que tem em Ipuaçu tem em outras cidades do Brasil, que por exemplo, represas, rios, o rio Chapecó passa por ali. Inclusive do ponto de vista geológico, arqueológico, não tem nada que distinga. Não. Na Inglaterra e em outros países europeus, é muito comum que os agroglifos surjam sobre sítios arqueológicos, descobertos ou não, sítios arqueológicos. Aqui não, a gente não tem essa detecção ainda. Mas, por exemplo, a gente tenta pensar o que Ipuaçu tem de diferente para ter sido escolhido Ipuaçu e não Botucatu. Pois é. Nada. Não se sabe ainda. Nada. Jevaer, existem hipóteses, então. Embora não se tenha explicação de como isso é feito, nós também não temos uma resposta definitiva, embora, pelo que você falou, a hipótese não humana seja mais forte até o momento. Sim, a hipótese não humana é a definitiva. Essa não é ser humano que está fazendo aquilo. Agora, se é extraterrestre ou interdimensional, daí já é outra... Se são espíritos. É uma inteligência que não é deste plano físico, não é gente como nós. Tá. Você deve ter visto um documentário, acho que na Netflix, de um cara que tentou criar uma máquina a partir de um agroglifo do desenho. Você chegou a ver? Já vi isso. Assim. Aquilo é sério ou é uma tentativa isolada? É uma tentativa. De se decifrar, né? De decifrar. Eu acho que não se chegaria a nada. Mas até o momento... Existe algum código matemático ou não se descobriu nada? Hoje, os esforços dos pesquisadores, não são só ufólogos, não. Há um monte de gente pesquisando
engenheiros, escritores, astrônomos, astrólogos, um monte de gente, matemáticos, cientistas, pesquisando os agroglifos. O que eles tentam fazer é o seguinte: pegar uma figura, transportá-la para o computador e desmontar ela em partes. E tentar descobrir alguma coisa pela base do chute. Por exemplo, o diâmetro do círculo menor multiplicado pelo diâmetro do círculo maior, ou dividido, multiplicado pela distância do Sol à Lua, sei lá, qualquer coisa assim, para ver se sai alguma coisa. Sabe? Para tentar entender o que significa aquelas mas não figuras. chegaram a conclusões ainda. Alguns agroglifos dão algum resultado, dão uma data, dão uma efeméride astronômica, dão uma coordenada matemática, alguma coisa assim. Mas está em curso ainda as pesquisas. Estão em curso ainda. Geva, para a gente encerrar, publicações, tanto estrangeiras como em português, já existem sobre o fenômeno? Livros? Sim, existem muitos livros, DVDs, a própria revista UFO tem uma meia dúzia de DVDs sobre esse assunto, são DVDs muito bons, muito fortes, que mostram o fenômeno. Nós já publicamos muito sobre isso também na própria revista. As pessoas podem entrar no site da UFO, que é inteiramente gratuito. O site tem apareceu aí a ufo.com.br. Você sabe que o site tem o maior conteúdo em língua portuguesa do mundo. É o maior site em língua portuguesa do mundo. E é o segundo maior site em volume de informação expresadas as línguas, né? Vamos reforçar, www.ufo.com.br. Não tem como errar. Revista UFO do Google, UFO, aparece lá. Só sei que lá tem muitas entrevistas com uma que a gente acabou de fazer, está nas bancas na edição desse mês, com a Lucy Pringle, que eu trouxe para fazer palestra para nós aqui em Curitiba, em março deste ano, e volto no ano que vem. Enfim, tem muita coisa que as pessoas podem ler de graça na internet, tem muita informação. Mas, em se tratando de internet, todo cuidado é pouco, porque tem muita porcaria lá, né? Geva, mais uma vez, gratidão a você ter aceito o nosso convite do programa Realidade Fantástica. Vamos tentar aqui assumir um compromisso, né, consultando aqui os meus coworkers, de repente tentar cobrir um crop circle, né, aqui no Brasil, pra gente entregar para eles. Quem sabe que o Geva eu faço assim, eu aviso assim, avisa a gente. O que acontece? A partir do dia 10, 12 de outubro, eu já estou com mala pronta. Eu estou com equipamentos todos prontos. Porque você sabe câmeras carregadas, tudo. Eu fico só esperando alguém me ligar. Alguém me liga lá de Santa Catarina. Ó, apareceu. Pá, eu só jogo as coisas no carro e vou. E no meio do caminho eu vou avisando as minhas redes, vou postando as minhas redes, vou postando no site, etc e tal, vou avisando todo mundo. Eu aviso você também, olha. Aconteceu, você avisa os teus coworkers e... Vamos lá, Realidade Fantástica. Gente, o importante é o seguinte, cobrir isso. Tempo é crucial nesse caso. Crucial. Tem que chegar alerta, tem que chegar rápido. Porque alguns proprietários destroem a propriedade. Que pena isso. E para impedir que sejam feitas pesquisas. Geva, obrigado de novo, viu? E você vai voltar muitas vezes. Não é sócio aqui do nosso programa. Tá? E a vocês, conspiradores aquarianos que nos acompanharam até aqui, a nossa gratidão. Obrigado pelas mensagens, pelos e-mails que estão chegando. Né? Continue conosco, lembre-se que o mistério está entre nós, curta o nosso canal, curta a nossa página no Facebook, se inscreva e até o nosso próximo encontro.